Anvisa autoriza a retomada do estudo da Coronavac no Brasil. Homem que atropelou e matou ciclista se apresenta para a polícia e sai pela porta da frente da delegacia. E no estúdio vamos fazer um alerta sobre assédio sexual e pedofilia nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. E o Falando Nisso Band está só começando. Sempre com o coração cheio de amor aí, né, Eugênio? Boa tarde. É isso aí, seja muitíssimo bem-vindo você de casa ao Falando Nisso desta quarta-feira. Muito bem. Bom, antes de começar o programa, só um alerta. Não precisa se identificar. O assunto hoje é bem delicado, mas é muito importante. É extremamente importante o alerta que vamos fazer hoje. Mas bora lá para a nossa mensagem do dia? Eu fiz essa mensagem baseada no que me perguntaram ontem. Nem sempre o invejoso quer o que você tem. Na maioria das vezes ele deseja ser quem você é. Então não importa se você tem muito ou pouco, mas se você brilha, é isso que ele quer. Mas alguém lá em cima toma conta de tudo. Esse é o nosso toque de hoje. Eugênio, o que tem de prêmio no programa? Vamos aos prêmios para as participações aqui no Falando Nisso. No nosso Face tem um super kit para você com produtos Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Para participar, você só precisa curtir, marcar 2 amigos e compartilhar essa fotinha no nosso Facebook. Já está participando. Sol, como você disse agora há pouco, hoje é dia de papo sério aqui no Falando Nisso. Pois é, o isolamento social, todo mundo sabe, né, que por conta da pandemia, muita gente ficou em casa, é claro, crianças, pais, enfim. Mas trouxe também um alerta, viu, Eugênio? Exatamente, Sol. Muita atenção, adolescentes param de frequentar a escola durante esse período, podem estar sendo alvos nas redes sociais e o risco de se tornarem vítimas de pedófilos que atuam nessas redes majoritariamente, não é só? Pois é, e aumentou bastante, muito mais tempo nas redes sociais, alvos mais fáceis. Então a gente vai até Santos conversar com ele, que é o advogado criminalista Danilo Pereira. Danilo, muito obrigada por estar aqui nesse programa que é muito importante, um alerta muito importante para todos de casa. Olá, Solange, olá, Eugênio, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, é um programa que tem uma função social extremamente importante, porque é um crime, é uma situação que infelizmente acontece no nosso país e ainda mais com a pandemia, em razão desse nosso afastamento social, acabou levando aí as crianças em casa, né? Inclusive estudando remotamente, mais acesso aos computadores. Está aí os ataques aí dessas pessoas em face das nossas crianças. Ok, nós vamos ver primeiro como é que está a nossa enquete no Instagram, Eugênio. Exatamente, você também pode participar, @Falando Nisso Band no Instagram. Nós perguntamos para você de casa, você conhece os sinais de abuso infantil? 69% das pessoas só dizem que não, muito preocupante. E sabe como denunciar o abuso infantil? Preocupante também, 58% das pessoas não sabem como denunciar. Essa primeira pergunta que a gente vai fazer, e não sou eu quem vai fazer, viu, Danilo? Chegou de casa, vamos conferir. Alguém anda passando aí, como se fala, sites para as crianças, e crianças pequenas e curiosas, hoje como algumas já sabem mexer certo no celular, entram nesses sites e são todos filmes pornô. Como denunciar essas pessoas? O que os pais devem fazer, Danilo? Exatamente, essa conduta é uma conduta muito comum, muito corriqueira no nosso dia a dia, né, na área criminal. Isso é previsto no ECA, é uma infração penal, está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, e obviamente a primeira coisa que um pai ou uma mãe vê um registro desse, num celular, num equipamento, em algum computador que tem o seu filho, é informar a autoridade, né? Você tem diversas autoridades municipais, você tem conselhos municipais, você tem conselhos tutelares, instituições de acolhimento, além da polícia e do próprio Ministério Público. Então, o primeiro comportamento de um pai é ir numa autoridade informar e levar esses documentos para que seja, de fato, investigado. Agora, o que caracteriza o assédio ao menor por uma rede social? Como é que os pais podem nortear? Se é, de repente, uma conversa levando para essa linha de assédio, tentando a pedofilia mesmo, ou seja, uma abordagem mais criminosa ou não? Na verdade, nós temos uma ampla possibilidade de se considerar aí um assédio, como a gente chama de pedofilia, né? Pedofilia, na verdade, é um termo genérico, ele vem da medicina, né? Que significa, na verdade, o interesse sexual por crianças, adolescentes. Mas a ideia dessa exploração sexual de menores, ela é considerada porque o menor de idade, uma criança, um adolescente, ela ainda não tem capacidade, muitas vezes, de entender aquele contexto sexualizante. Imagina uma criança de 4, 5, 6 anos de idade que tem acesso a um vídeo,
algo referente a sexo. Essa criança não consegue compreender e ela pode ser levada aí, de fato, a uma relação sexual ou até conversas sexualizantes que não são possíveis ou não deveriam ser possíveis para a idade dela. E aí a gente, com esse conteúdo sexualizante, a gente já tem eventual conduta criminosa. Lembrando que você não precisa se identificar para participar do Falando Nisso de hoje. Daqui a pouco o Dr. Danilo Pereira continua tirando as nossas dúvidas, mas agora você fica bem informado com as notícias da redação. Vamos acionar lá a redação do Falando Nisso Band com o nosso repórter Israel Goldenstein. Israel, queria dar Tem um moranguinho ali atrás de você? Tem assim, olha lá, Solange. Jéssica Nascimento, tchau aí, Jéssica. Olá, Jéssica. Uma camiseta dessa, né, Solange? Nem meu salário paga uma camiseta dessa daí, né? Tá bonitão. Obrigada. Grande repórter, grande jornalista, Jéssica Nascimento. Esse é fera, né, Sol? Esse é fera, entende tudo de jornalismo. Israel, pegou todo mundo agora, pertinho, antes da gente entrar no ar, a Anvisa autorizou a retomada do estudo da Coronavac no país. A decisão, como eu disse, saiu no finalzinho da manhã. Boa tarde, Sael. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, para quem acompanha Falando Nisso, Solange. E olha como muda rápido essa situação da imunização das vacinas aqui dentro do país, né, Solange? Após avaliar os dados apresentados pelo Instituto Butantan, depois da suspensão do estudo, a Anvisa entende que tem subsídios para tornar suficiente a retomada da vacinação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou também que uma suspensão não significa necessariamente que o produto sob investigação, no caso a Coronavac, não tenha qualidade, segurança ou eficácia. A suspensão e a retomada dos estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e a Anvisa seguiu a orientação do Comitê Internacional Independente que analisa esse caso. O Gustavo Mendes, que é o diretor-geral da Anvisa, inclusive nós entrevistamos ele no Band Entrevista, Solange, acabou de dar uma nova declaração dizendo que está tudo nos conformes em relação à Coronavac e que, mais uma vez, as orientações é que não haja politização dos imunizantes no país. Essa guerra entre governador e presidente tem que acabar, Solange. Tem que cuidar da saúde, né? E a Fundação Oswaldo Cruz, né, Israel, vai começar a testar a vacina BCG, gente, usada na prevenção da tuberculose para reduzir aí os efeitos da Covid-19. Virando a página, Israel, o acusado de matar a estudante Júlia Rosenberg, abriu a boca, confessou o crime. É isso sim, Solange. Ele confessou sim. William Lourenço dos Santos disse para a polícia que matou a estudante Júlia Rosenberg em uma trilha no litoral norte paulista, lá no trecho de Maresias. Ele alegou que a ideia dele era praticar um roubo, mas a situação, infelizmente, saiu do controle, segundo ele. Ele comentou que a Júlia deu alguns golpes e ele não conseguiu conter a estudante. O assassino negou que tinha intenção de estuprar Júlia, mas surpreendeu a polícia ao afirmar que pretendia sequestrar a jovem. A polícia acredita que é uma história inventada para ele se livrar da acusação de estupro. A universitária Júlia Rosenberg saiu da casa de veraneio da família na manhã de 5 de julho para fazer uma caminhada e uma trilha entre as praias de Paúba e Maresias, ali perto da rodovia Rio Santos. O corpo da jovem foi encontrado no dia seguinte com vestígios de violência sexual. É bem estranha essa história, porque primeiro ele fala que queria roubar, depois estuprou, depois sequestrou e depois saiu do controle. Pouco estranha essa história, né, Solange? Ele não queria estuprar, mas estuprou, né? Enfim, a gente já volta com você, a situação das estradas, viu, Israel? Eugênio. Isso, daqui a pouco nós acionamos novamente o Israel Goldenstein. Olha só, o homem que atropelou e matou uma ciclista se apresenta à polícia e sai pela porta da frente da delegacia. A gente já confere os detalhes e hoje também é dia de dicas da Vale Infusões. Olá, tudo bem? Sou Raquel, sou médica reumatologista aqui da Vale Infusões e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da artrite reumatoide. Até lá!